Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de texto. Então vamos lá. Nós paramos na página 102, tá? Nós estamos estudando o gênero carta. Já vimos um exemplo de carta pessoal e uma carta comercial também, tá? Então, aqui na número 8 vai falar justamente a respeito disso. Nessa seção, lemos dois tipos de cartas, a carta pessoal e a carta comercial. Identifique qual dessas classificações se refere à carta de Miguel e qual delas se refere à carta de José Antunes, tá? Então, como a gente viu, a carta do Miguel é uma carta a um amigo, a uma pessoa conhecida, que ele tem uma intimidade. Então, a carta do Miguel é uma carta pessoal, enquanto a carta do José Antunes a gente considera uma carta comercial, onde ele faz um pedido a um gerente do banco, tá? Por isso, exige mais formalidade. Ele não conhece esse gerente, ele não tem intimidade com esse gerente, tá bom? Então, aqui, ó, carta pessoal. Vamos lá. O remetente e o destinatário possuem alguma relação de proximidade. Em geral, o emissor utiliza um registro predominantemente informal, coloquial, com emprego de expressões próximas da oralidade, para tratar de assuntos pessoais, tá? Já na carta comercial, geralmente tem como principais interlocutores as instituições comerciais, por isso empregam um registro predominantemente formal, tá? Então, essa é a diferença. Veja as situações comunicativas dispostas no quadro. Como você começaria uma carta em cada uma dessas situações? Então, no primeiro momento, eu tenho uma carta que eu escreveria para os vereadores da cidade, solicitando uma melhoria para o seu bairro. Então, vamos lá. Qual seria o destinatário? Se eu vou escrever uma carta para um vereador, o meu destinatário é o vereador, tá? Nessa saudação aqui, eu posso usar Vossa Excelência, tá? Ou caro vereador. Eu tenho a introdução. Como eu começaria esse assunto? Se eu tenho que pedir uma providência, eu posso começar explicando por que eu estou escrevendo essa carta. Estou escrevendo essa carta para solicitar melhorias em meu bairro. Aí eu posso falar da questão da segurança, das ruas, da limpeza, tá? De tudo isso. Enquanto aqui, na carta pessoal, eu vou escrever uma carta para um colega, tá? Um colega que mora distante. Então, o destinatário, eu posso colocar o nome desse meu amigo, tá? Saudação. Eu posso usar uma linguagem informal. E aí, fulano, beleza? Está tudo bem, né? Por quê? É pessoal. E eu contaria aqui a programação das férias. O que que a gente vai fazer nas férias, tá? Então é isso. Já na página 103, eu tenho que resolver esse diagrama com os principais elementos de uma carta, tá? Nós vimos data, saudação, remetente, destinatário, corpo do texto. Então, eu vou ter que colocar isso tudo aí, tá bom? No diagrama. Então, vamos lá, ó. Número 1. Aquele que recebe a carta. Quem é que recebe a carta? O destinatário, é o destino para qual a carta, no qual a carta irá chegar, tá? Parte final da carta indicando quem escreveu o texto. Eu tenho lá no final da carta a minha assinatura, tá? Mensagem propriamente dita. Como a gente chama isso numa carta? Corpo do texto,
tá bom? É a mensagem em si, é o que a gente vai falar, o que a gente vai pedir, tá bom? Aquele que envia a carta. Aquele que envia a carta é o remetente. Agora, forma de tratamento usada para cumprimentar a pessoa é a saudação, tá? Número 5, saudação. 6, maneira de encerrar, perdão, a carta. É a nossa despedida, tá bom? Aqui eu ainda tenho exemplos de outras cartas que existem, tá? Eu tenho a carta pessoal, que nós vimos, a carta comercial, mas também temos o exemplo de carta do leitor. Que tipo de carta é essa? É aquela que o leitor escreve, né? Essa tipo de carta circula em jornais e revistas, já que o leitor a envia para manifestar seu ponto de vista sobre matérias que leu. Carta aberta, carta que se dirige publicamente a alguém através dos órgãos de imprensa. Carta circular é aquela que é endereçada simultaneamente a vários destinatários. Carta de apresentação é a carta passada por autoridades ou particulares apresentando alguém para concorrer a algum cargo ou função em alguma instituição, tá? Carta diplomática é a carta de um governo soberano a outro, que apresenta um diplomata que o representará. Carta de recomendação é aquela documento, título, atestado, autorização, passado ou passada por autoridades civis e militares, tá bom? Então, esses são os tipos de cartas que existem. Agora nós vamos ler um textinho falando da origem das cartas, tá? Lá na página 104. Há indícios de que no Egito Antigo, por volta de 3150 a.C., os faraós já dispunham de mensageiros para a entrega de documentos e decretos. Também no Império Romano, as mensagens seguiam por pessoas montadas a cavalo ou que iam a pé. A entrega poderia levar dias e até meses. Com o tempo, mais e mais pessoas aprenderam a ler e a escrever, e o número de cartas aumentou. Assim, era necessário ampliar o serviço de entrega e torná-lo mais rápido, o que foi possível com a criação das redes ferroviárias durante a Revolução Industrial, no século XIX, dando início o sistema postal, os Correios. No Brasil, as cartas vieram com os portugueses no século XVI, trazidas por embarcações. A primeira carta escrita em solo brasileiro é a Carta El Rei, perdão, Dom Manuel. Não é uma carta pessoal, mas sim um documento oficial, no qual o escrivão Pero Vaz de Caminha relata ao rei suas impressões de chegada, né? Quando eles chegam ao Brasil, escrevem essa carta falando da nossa terra. Em 1969, foi criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que se chama Correios, vinculado ao Ministério das Comunicações, sendo ainda hoje a principal responsável pelo sistema postal no país. O primeiro selo surgiu em 1840 na Inglaterra, em uma época em que enviar cartas era caro e demorado, tá? É esse selo que está aqui ao lado, ó, a reprodução do selo. Esse selo ficou conhecido como Penny Black. Em 1843 surge o primeiro selo no Brasil, o Olho de Boi. Aqui, ó, no final da página 104, eu tenho todo o esquema desse gênero, tá? A carta, qual o principal objetivo quando eu escrevo uma carta? Comunicar algo a alguém por meio da escrita, tá?
O público-alvo da carta é o público em geral. Características: local e data, saudação, corpo do texto, despedida e assinatura, tá bom? A carta é uma mensagem manuscrita ou impressa dirigida a um destinatário para comunicar-lhe algo. Nas cartas há sempre um remetente, aquele que envia, e o destinatário, aquele que recebe. Nesse gênero textual, há uma estrutura básica. Então, eu inicio a carta com local e data, tá? Depois vem a minha saudação, o corpo da mensagem, despedida e assinatura, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 105. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.